Olá pessoal, tudo bem? Professor Deison Mendonça na área, novamente aqui com vocês, contribuindo aí na formação e na preparação para os desafios do Enem e afins aí que vocês vão precisar, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar é que o nosso canal aí está voltando mesmo, bombando aí com novas aulas, então para quem quiser ir se preparar, acompanhar melhor, se inscreva no nosso canal, faça as assinaturas, tá? O canal já está disponível aí para assinaturas. E, claro, a gente cada vez com materiais com mais qualidade para vocês melhor se preparar e, claro, no final da sua preparação obter aquele resultado que mamãe vai se orgulhar de ter tido você, porque você vai passar e você vai ser aprovado, tá? Não importa se tem sol, se tem chuva, se tem cabelo, se não tem cabelo, você é capaz e você vai conseguir, tá certo? Então hoje a gente vai trabalhar alguns exercícios estratégicos para melhor avaliar basicamente a sua capacidade de resolução, bem como a gente também dá algumas dicas de resolução de questões, tá certo? Então a gente vai começar com a primeira questão, tá? Vamos lá. Bom, a primeira questão diz o seguinte: sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que podem contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. Aí vem o comando. De que maneira as práticas agrícolas ajudam a minimizar o agravamento do efeito estufa? Galerinha, seguinte, vamos aqui para cá, para nós. É importante ressaltar que, geralmente, no Enem, como a ideia é ele contextualizar os problemas ambientais, então, todo ano a gente vai ter problemas ambientais para analisar, certo? Seja eles problemas ligados a gente buscar soluções ou, inclusive, estudar meios ou alternativas de buscar resolver esses problemas, né? Como fosse novas tecnologias, enfim. Então, sempre vai ter questões. E o efeito estufa, ele não é uma coisa já, assim, vamos dizer assim, uma coisa que você não conheça. Pelo contrário, a gente já conhece bastante, já ouviu falar bastante do efeito estufa. E o efeito estufa, se você souber analisar a questão, vai ser sempre os mesmos problemas que são gerados, ou seja, nós sabemos que o efeito estufa basicamente é o quê? É o aquecimento das zonas urbanas, principalmente, claro, o aumento da temperatura exatamente por conta da poluição e outros fatores provocados pelo ser humano. Lembrando, tá, sempre que o efeito estufa é um efeito benéfico, porque ele mantém uma qualidade de temperatura e isso proporciona a existência aqui da vida na Terra, né, na região da troposfera, que é a região que nós habitamos. Só que tem um detalhe muito importante. O maior problema do efeito estufa não é ele existir, é o agravamento da existência dele. Aí, claro, são os fatores, geralmente, que a gente chama de fatores antrópicos, que são as ações humanas que intensificam esse efeito. Então, sabendo dessa análise, se você analisar aqui no slide, a gente tem uma demonstração onde tem, por exemplo, aqui o Sol. E esse Sol vai infiltrando, parte da infiltração, no caso, dessa radiação, ela é absorvida, outra ela é refletida. E vai ter aquela radiação que vai permanecer na região da troposfera, né? E que isso vai permanecer, vai fazendo com que mantenha aquela qualidade do calor. Só que a gente precisa entender que a questão está avaliando não o efeito estufa, e sim as práticas agrícolas ou outras ações que o ser humano contribui para que essa questão do agravamento do efeito estufa. Então vamos lá para os itens, para a gente poder analisar com calma, né? Então vamos lá. Letra A, evitando a rotação de cultura. O que é basicamente a rotação de cultura, tá? A rotação de cultura seria uma alternação da forma do plantio ou de culturas. Por exemplo, um determinado terreno tem um plantio de milho e no outro ano tem um plantio de feijão. Então eu alternei, ou seja, eu não plantei só milho, não plantei só feijão. Qual é a vantagem da rotação de cultura? É porque tu não desgasta o solo constantemente, retirando sempre aqueles mesmos nutrientes quando se usa uma única cultura. Ou seja, o processo de monocultura ele é ruim para o solo exatamente por conta disso. Porque ele sempre desgasta e consome os mesmos nutrientes e isso vai empobrecendo o solo com o passar do tempo.
E quando tu alterna as culturas, você não só alterna também a exploração desses nutrientes, pelo menos na quantidade, bem como quando os mecanismos de rotação de culturas são colocam, por exemplo, plantas como leguminosas, como feijão, eles auxiliam na adubação natural do solo, até mesmo porque as leguminosas fazem associação com bactérias como nitrosomonas, nitrobacters, que geralmente fixam o substrato no solo, a partir da decomposição e resíduos, como o nitrato. E isso ajuda a adubar o solo. Então, assim, quando você faz a alternação de culturas, né, o que a gente chama de rotação de culturas, isso ajuda o solo. Então, eu não devo evitar esse processo. Pelo contrário, eu devo proporcionar esse processo cada vez mais nas áreas agrícolas. Então, não seria necessariamente, por exemplo, a nossa resposta, né? O segundo item, ele fala assim, liberando o CO2 presente no solo. Pessoal, o CO2 ele é importante também para a questão da manutenção da matéria orgânica. E se eu liberar ele do solo, o que vai acontecer? Ele vai para a atmosfera e ele é um dos maiores contribuidores para a questão do efeito estufa. Então, se eu estiver liberando o CO2, eu vou estar intensificando o processo do efeito estufa. Então, eu já não tenho essa como resposta verdadeira. Vamos para a próxima. Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo. Pessoal, olha bem, se a matéria orgânica, a base dela é a presença de cadeias carbônicas e o CO2 está na atmosfera, tem gás carbônico, então se eu começar a acumular matéria orgânica no solo, eu vou deixar de ter esse gás carbônico na atmosfera e eu vai estar retido no solo. Então, é uma alternativa para que a gente reduza a quantidade de CO2 na atmosfera. Lembrando que, por exemplo, como os processos fotossintetizantes, se utiliza CO2 para fabricar glicose, né? Reação da fotossíntese, CO2 fabrica glicose. Então, eu estou retendo aquele carbono que estaria na atmosfera, retendo moléculas orgânicas. E se eu puder fixar no solo, melhor ainda. Então, certamente essa resposta possivelmente vai ser a nossa verdadeira. Mas vamos analisar aqui as outras. Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo. Quando a gente usa a técnica de queimadas, o que a gente proporciona, né? Existir fumaça, né? Então, se tem fumaça, vai dissipar esse carbono vai para a atmosfera e vai intensificar o efeito estufa. Então, ele não é adequado, essa alternativa, né? E a última, ele fala o seguinte, atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Atenuando como assim? Moderando, né? Eu acho que isso aí não seria a alternativa verdadeira, porque quanto mais matéria orgânica que eu tiver acumulando no solo, melhor é a retenção desse carbono que poderia estar na atmosfera. Então, pessoal, certamente a nossa resposta vai ser a letra C, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Então, essa é a nossa resposta correta.